Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast do Tiaraju Studio. Eu sou o Noel e quem está aqui comigo, o Gaudêncio. Seja bem-vindo, Gaudêncio. Obrigado, Noel, mais uma vez pelo convite, né? Por estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho, participando do podcast e trocar uma ideia aí referente ao assunto que for necessário. Aí, show. O Gaudêncio é um cara bem leve, bem tranquilo, a gente vê ele nas redes sociais. O jeito até que ele tá falando, né? E eu vejo isso muito do Gaudêncio, do que geralmente, eu sou advogado, eu vou falar mais formalzinho e tudo mais. E o Gaudêncio deixa um ritmo mais leve, né? Mais tranquilo. Às vezes ele grava só de camiseta e aparece isso, né? E daí hoje pro podcast ele veio a caráter, né? Alinhado, né? Trouxe a gravata dele, mas você traz bastante isso, proximidade com o teu público, né? Eu podia falar assim, não, eu sou advogado, eu sei tudo, aí traz isso para gerar identificação. A gente conversou um pouquinho aqui no off questão disso. Conta um pouquinho, Gaudêncio, aonde se formou, um pouquinho da história para quem não te conhece, o advogado Gaudêncio. Bom, no caso ali da identificação, né? Eu acho que eu aprendi com a vida que a comunicação é uma coisa muito importante pro profissional. Então, falar com as pessoas, não importa ali a pessoa que você está passando a mensagem, você tem que entender como que ela vai recepcionar ela. E eu me formei na Univale em 2017, bacharel em Direito, mas eu tive uma preparação, eu tive, né, um histórico prévio que digamos, me preparou para onde eu estou hoje. Então, quando eu tinha meus 16 anos, eu ingressei no Jovem Aprendiz, né, acabei cursando a parte ali de aprendizagem em processos de venda, negócios e administração. E isso, na época, como era muito novo, me deu um norte muito grande de entender como passar um conhecimento para alguém da maneira correta, da maneira adequada. Então, não adianta eu falar com uma pessoa que não tem instrução, algo muito rebuscado, né? Falar difícil. E falar com alguém, né? Às vezes um grupo de empresários da mesma maneira que eu falo com uma pessoa simples. Então, cada pessoa tem a sua comunicação adequada. Depois que eu fiz o Jovem Aprendiz, eu acabei saindo. É até interessante essa questão da minha formação. Quando acabou o Jovem Aprendiz, eu precisava apresentar um TCC, sabe? Um trabalho de conclusão ali para poder finalizar. E da turma, poucos quiseram fazer isso. Eu fui um dos que aceitou fazer. Eu fiz na época uma apresentação sobre ergonomia. Eu sempre gostei de exatas e eu queria fazer algo relacionado a imposto, relacionado às coisas, né, mais de exatas. Eu sempre fui um cara mais de exatas. Meu orientador falou, não faz essas coisas difíceis não, vamos para uma coisa mais simples, vamos para ergonomia. Achei ali um problema relacionado a onde eu estava fazendo o Jovem Aprendiz, fiz uma apresentação. No dia da apresentação, o diretor, na época do Senac, ele me deu como prêmio pela apresentação um curso de técnico de segurança do trabalho completo. Acabei indo para essa área de técnico de segurança do trabalho, me formei como técnico de segurança do trabalho, atuei muito tempo com isso, e quando vai para a área de técnico de segurança do trabalho, a área de segurança de modo geral podia crescer para 3 áreas, para 3 locais. Eu podia ir para engenharia, que era o meu sonho na época, um cara de exatas. Sim. Medicina, nunca quis, nunca me apeteceu, nunca quis fazer medicina. E sobrou direito. Foi algo de paraquedas, que foi algo que me caiu assim no colo. Porque eu não consegui fazer engenharia na época, porque era integral, na época não existia engenharia noturno. Eu vou pro direito. Gostei, acabei conseguindo conciliar de uma maneira muito, muito harmoniosa tudo que eu aprendi na área de vendas, administração, tudo na área de segurança do trabalho e direito. Isso me deu um know-how, me deu um embasamento para que eu pudesse, tanto hoje, conseguir me comunicar com as pessoas, assim como dar suporte tanto para empresas quanto para funcionários, né? Muito embora meu posicionamento hoje seja voltado um pouquinho mais para funcionários, mas eu consigo hoje trabalhar com isso de uma maneira muito mais tranquila por conta de todo esse histórico. Então, show. E aí, para quem não conhece o Gaudêncio, conta um pouquinho da área que tu é especialista, né? Uhum. E aí, depois a gente vai falar das tuas redes sociais, de crescimento. Conta um pouquinho dessa tua área. Para quem não conhece o Gaudêncio, tu é especialista em quê?
Então, eu sou advogado, eu sou especializado na área trabalhista, focado, né, aí eu digo de nicho para nicho, né, eu sou focado na área de segurança do trabalho. Então, ações que envolvem acidente do trabalho, insalubridade, periculosidade, doença do trabalho, é a minha parte de especialização, né, onde eu acabo atuando muito mais, atuo melhor. Só que assim, isso é o detalhe do detalhe, né, de modo geral, minha atuação acaba sendo na área trabalhista. Então, o escritório que eu integro hoje é um escritório multigeneralista, então ele atende de todas as áreas, desde a parte civil, criminal, né, a parte previdenciária, mas o meu foco hoje de atuação é na área trabalhista, então cuidando da parte tanto de assessoramento das empresas que procuram, né, a gente para organizar o seu quadro de funcionários, até a questão de organizar a administração, colocar algumas coisas em dias. Então, uma empresa não tem organograma, a empresa não tem um regimento interno, a empresa não tem um líder bem preparado para poder atuar dentro do seu ramo. A gente acaba atuando nesse sentido ali e também atuando em cima dos funcionários que têm problemas com empresas que não cumprem tudo isso. Então, hoje a minha área de atuação como advogado é nessa área, nessa linha de atendimento. Show. Então, também eu não fiquei pensando agora nisso também de um código, não é um código civil, mas é interno, né? É o regimento interno. Um regimento, a palavra correta, né? Regimento interno, que é legal. E antes de ficar pensando assim, pô, até não é interessante ter na empresa, mas depois que vê que quando tem 1, 2 funcionários, beleza, mas quando começa a crescer, aí que o bicho pega, né? E começa a pegar fogo todo dia e diz assim, pô, mas isso aí não era para estar acontecendo. E quando vê, tá acontecendo e a gente nem sabe o porquê. Show de bola. Vamos falar um pouquinho das tuas redes sociais. E daí tu falou que tu atingiu quanto já? Ontem, no Dia do Trabalhador, né, a gente atingiu na rede social ali 40 mil seguidores, né, envolvendo ali a parte de apresentação de conteúdos interativos, né, conteúdos de entretenimento e também conteúdos informativos que acabam agregando ali para quem segue no perfil ali do Instagram. Eu tenho outras redes, mas o Instagram acaba sendo a rede mais ativa hoje, tanto para os meus seguidores quanto para até postagem de conteúdo, né. O Instagram hoje é algo bem volátil, assim, a gente tem um crescimento a passo de formiguinha, mas está indo, estamos a 2 anos aí fazendo postagens, montando conteúdo, gravando, editando, atendendo o pessoal. Então hoje eu atendo, e a internet trouxe isso depois ali, né, daquele período pandêmico, a gente teve aquela questão de tudo ficar digital. Então hoje os processos são digitais, eles são à distância, então eu consigo atender pessoas de qualquer lugar do país e a rede social hoje ela me ajudou muito para poder alcançar isso e é muito legal, assim. Infelizmente, eu acho que o conteúdo ainda que eu estou postando ali, ele é um conteúdo que ele não é 100% informativo, então eu ainda intercalo um pouco ali com bastante questão de entretenimento, mas a rede social é para isso, né? A pessoa não está ali para aprender, a pessoa está ali para se entreter. E se ele conseguir se entreter e aos poucous pegar e conseguir aprender, é ótimo. Ali, show de bola, né? Tá legal. E aí tu falou até falou e eu jurava que era com câmera nessas câmeras que a gente grava aqui no Tiaraju Studio e tu falou que não, que tu grava com celular. Sabe por que, Gaudense, que eu tô falando isso? Porque o pessoal acha que tem que ter tem que investir lá 100 mil, 200 mil para começar a gravar ou coisa parecida. E aí eu quero quebrar um pouco disso, por mais que o pessoal fale assim, para ele é fácil e tudo mais. Os meus primeiros podcasts, quando a gente gravou aqui, era horrível. Horrível, sabe? Horrível, eu não tenho nem vergonha de publicar. Depois do terceiro, eu disse, pô, cara, agora já tá legal, um pouquinho lá, e aí tá melhorando. E eu vejo que é isso, e quem assiste, quem é do canal, assiste bastante, porque é um empreendedor que tá lá, tá ralando, tá fazendo, sabe? E aí ele pensa assim, pô, o que o Gaudense, né, o advogado Gaudense, vai conseguir trazer e para me agregar também. Conta um pouquinho dessa tua trajetória, como é que foi, porque eu acompanhei um pouquinho e deu para ver se foi saltando pouco a pouco, tu não simplesmente, não caiu do nada, o pessoal acha assim, foi sorte, entre aspas, né? Nesse sorte pode sorte ter... que dá muito trabalho. Isso, pode ter 2% ali de sorte, mas o resto é muito trabalho. Conta um pouquinho disso. A produção de conteúdo, na verdade, ela veio justamente com uma questão de necessidade de posicionamento digital. Logo depois da pandemia, a gente precisou
precisou se apresentar para o mercado de uma maneira diferente e, querendo ou não, hoje não tem como você não estar numa rede social se você tem um negócio. Tem que ter uma rede social. Estava comentando com você ali a questão do posicionamento e do branding, né, de ter uma imagem. Então, o fato de eu ter trabalhado aqui com vocês, né, no sentido de fazer as fotos corporativas, foi algo essencial para a gente poder montar ali um branding, um reposicionamento da minha marca pessoal. Então, dentro da rede social, hoje eu produzo toda a parte de conteúdo, roteirizo, gravo, edito, publico, faço todo, né, do início ao fim. Não é fácil, realmente dá uma trabalheira. Mas igual você falou, eu não tenho câmera. Eu gravei com o celular. Eu comecei investindo primeiro num bom microfone. Eu acho que qualquer pessoa até consegue ver um vídeo com uma iluminação meio ruim. Mas se o áudio estiver ruim, ela não ouve nada. Ela não vai ver nada, né? Ela não vai ver o teu vídeo, ela não vai ver teu conteúdo. Depois, não é investir numa câmera, é investir numa boa iluminação. Não é a câmera que faz a boa imagem, é a luz que faz a boa imagem, né? O Tiara Ju, é o raio de luz que faz a boa imagem. E é isso que importa na produção do meu conteúdo. Eu comecei produzindo com um iPhone 7. Os meus primeiros conteúdos não eram bons no início, mas não porque a câmera não era boa. A luz era boa, a câmera ela era mais ou menos, mas é porque eu não tinha começado. Eu comecei, os primeiros conteúdos sempre vão ser vergonhosos, sempre vão ser conteúdos que não vão te agregar. Se eu olhar meu conteúdo, meu primeiro vídeo, hoje eu postei isso, sério, né? E a gente tem que fazer e tem que continuar fazendo para poder ter um bom resultado. Ainda não tenho perfeição nenhuma e tenho muito para melhorar, né? Mais para frente, quem sabe investir numa câmera, alguma coisa, mas hoje o meu workflow, né, com a parte de celular, câmera, celular, né, usando a câmera do celular, a própria iluminação e os microfones, que eu comprei microfones, né, novos também para poder fazer isso, me suprem a necessidade e me dão, né, um bom conteúdo, me dão uma boa produção de conteúdo. Mais para frente, eu acho que querendo investir numa produtora, investir num terceirizado para poder fazer isso, vai me tirar todos esses serviços extras hoje e eu vou me preocupar só com a produção de conteúdo, mas hoje ainda não é a minha realidade. Não, eu consigo me virar do jeito que tá e tá dando um bom resultado, graças a Deus. Pô, que legal. E aí, quando o Gaudêncio chega e fala isso, e a gente tem aqui como a produtora, é bem isso, tá, pessoal? É bem isso. Investe até, vamos puxar um pouquinho, vamos educar um pouquinho, né? Que nem diz assim, vamos conversar e educar um pouquinho, né? Audiovisual, né? Primeiro vem o áudio, depois vem o vídeo, tá? Investe no bom microfone, tá? E aí depois tem microfones, esse aqui tá 2,5, um exemplo, né? Mas tem que ver o que nível que tu tá, sabe? E aí a gente vai puxando isso. Assim, compra lá, tem o da China ali, cara, uns 500 pila tu paga baita do microfone bom. Um bom microfone. Baita um microfone bom. Não vou falar nome aí, porque varia muito questão de mercado, mas acho que a gente tem baita de microfone legal. Aí questão quando o Gaudêncio chega e fala isso, que primeiro tem que ter a luz e depois a câmera, é bem essa, né, Gaudêncio? E, cara, se tu não tiver uma boa luz, não adianta. Pode botar o iPhone 16, a câmera lá de cinema ou coisa parecida, né? Fotografia, grafia significa escrita e fotoluz. Então, assim, pô, é escrita da luz, né? Se a gente pegar lá em latim, a gente consegue ver isso. Então, é bem essa. Eu não estou pensando em criar conteúdo e tudo mais, é uma boa. Tá? Investe no microfone, depois investe na luz e aí depois na câmera. E acho que o principal ainda é investir no conteúdo, sabe? Acho que talvez ainda, falando disso, Gaudêncio, que tem que ter, esse conteúdo tem que ser estratégico. E talvez o pessoal ache que, eu não vou ficar lá rebolando na frente da câmera, por exemplo, fazendo dancinha. Não precisa, né? Ou coisa só se for do teu nicho, beleza. Tu dá aula na academia, né? É professor de dança, beleza. Mas não é isso, se não é isso, cara, não vai lá ficar dançando. Tem que ver muito da identificação, né? Do que dá pra gente falar os memezinhos, que nem do audiovisual tem muito memezinho também, de direito também, né? E dá pra estar questionando muito isso, né? Então a gente consegue estar fazendo isso, né? E é tu mesmo que escreve os roteiros, cara? Como é que é? Eu roteirizo tudo, eu faço toda a parte de produção de conteúdo, né? Elaboração do gancho, conteúdo, problema, CTA, então é toda uma estrutura. O conteúdo não é simplesmente jogado lá, então tem toda uma preparação. Isso. Lógico, eu vou para temas mais polêmicos, eu falo de questões mais latentes na parte trabalhista, apesar
a pessoa, né, que trabalha, ela tem muitos direitos que ela nem conhece às vezes. Então, às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para a pessoa. Então, eu tenho que falar o óbvio, eu tenho que contar o óbvio para o meu público, né, para quem me assiste, para quem vê o meu conteúdo, para que ela possa entender o seu direito e aí buscá-lo, porque senão ela não vai ter esse conhecimento. Meu objetivo lá, além da questão de dar o entretenimento, de ter um conteúdo engraçado, de ter um conteúdo às vezes um pouco mais relaxado, né? Não aquela coisa, né, a gente comentou sério, né, do doutor falando, não, é o Eduardo que está falando ali com o público e tentando levar um pouquinho de conhecimento para eles. A gente leva um pouquinho de entretenimento e nisso o perfil está indo super bem. Então, show de bola, né, cara? Mas é isso. Mas dá pra ver que tem uma estratégia por trás, entendeu, Gaudencio? Aparece, é nítido nisso, né? Ah, e tá jogando super bem. Vamos falar um pouquinho dos teus desafios, da tua vida toda, como desde lá do jovem aprendiz, né? De trazendo pra cá. Qual que foi teu maior desafio? Que tu olhou assim, hoje tu pega e dá risada, assim, né? Já passei por isso. Mas o que que tu já passou que tu olhou assim, e assim, pô, cara, não vou conseguir sair dessa? Eu, Tem. assim, ó, eu acho que a parte mais complicada do meu período de vida, vivência profissional, foi na época que eu estava em consultoria, né? Eu fui por muito tempo técnico de segurança de consultoria, então eu atendi grandes empresas, fazendo a parte de inspeção, documentação de segurança, acompanhando perícias, verificando, né, autuações do Ministério do Trabalho. Então, acho que esse foi um ponto mais complexo, mas não só por isso. Eu sempre fui uma pessoa bem tímida para falar. Às vezes que não pode parecer, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, tem um trabalho para fazer na escola. Eu era a pessoa que só ia falar se por acaso, naquele momento, não tivesse ninguém que o fizesse. Quando precisava falar, eu falava, dava meu jeito, desenrolava. Quando eu fui para consultoria, eu tinha que fazer palestra, eu tinha que fazer treinamento. Aí você pegava ali um público de 200 costureiras que precisavam do treinamento, né? De funcionários, às vezes 100, 200 funcionários de uma empresa de construção naval que precisavam ouvir sobre EPI, sobre segurança, sobre educação, né, sexual relacionada à parte de saúde e segurança do trabalho, porque isso está incluído lá no PCMSO. Então, como é que eu vou falar isso para eles? Então, isso foi um desafio para mim, porque eu tive que me envolver e, não, vou dar um jeito, vou dar minha palestra. E foi um desafio, acho que foi a parte mais complicada, assim. Na época da consultoria, até atendendo empresas, prestando serviço para a Petrobras, por exemplo, né, que é uma grande empresa nacional. Então, toda semana, né, ou pelo menos a cada 15 dias, dando um treinamento diferente, inventando um conteúdo necessário para que eu pudesse manter ali um fluxo de treinamento de segurança para eles. Então, acho que dentro da parte de trabalho foi o que mais me agregou. Me ajudou muito hoje para ser quem eu sou, a questão da minha comunicação. E também, né, o fato de você ensinar uma pessoa te ajuda muito a aprender aquele conteúdo. Então, né, a melhor maneira de você gravar um conteúdo é ensinando. Então, hoje, como advogado atuante na área de segurança do trabalho, eu consigo, né, saber muito conteúdo, muito material, às vezes até tendo um diferencial dentro da parte trabalhista, porque muito advogado não tem esse conhecimento mais técnico na parte de segurança do trabalho. Né, eu acho que isso foi algo que me agregou muito e foi um desafio e foi muito bom para mim. Eu acho que o desafio fez parte e me fez bem. Sim, que legal. E é bem essa, de ser professor, de dar aula, porque é aí que realmente o cara vai aprender, porque tem que estudar muito mais para dar, né, dar o básico lá. E aí quando começa a surgir perguntas, ai meu Deus do céu, não sei, vai ter que correr atrás e se virar e dar conta do recado. Show de bola. Vamos falar um pouquinho dessa pejotização que está acontecendo, né? Tu falou há 2 semanas atrás ali, Isso. que está começando a mudar, né? Então, o Gaudêncio é especialista em direito me corrija se eu estou Especializado em direito do trabalho. isso, especializado em direito do trabalho, mais voltado para os trabalhadores, isso, né? É uma questão de posicionamento, né? Sim, Hoje na sim. rede social eu me posiciono mais para a parte do trabalhador, então é uma questão de atendimento de nicho. Sim. Mas a gente atende também, né, no Os dois escritório, lados. os dois lados, então tem toda a parte de suporte para empresas, empresários, né? Então Uhum. a gente também atende nesse sentido. Tá, então show. E aí, Gaudense, conta um pouquinho disso aqui, como é que tá um Huawei, né, no Brasil inteiro, né, que travou todas. Então, primeiro vamos contextualizar para o Sim, pessoal, né, o claro. que é pejotização. A pejotização é quando uma empresa contrata uma pessoa para trabalhar para ela como PJ, ou seja, manda abrir uma empresa, manda abrir um CNPJ, mas trata ela como um funcionário. Se você é um PJ que está trabalhando dentro de uma empresa, você tem que ter alguns requisitos que não podem ser cobrados. Então eu tenho que ter autonomia, eu posso tomar decisão do que eu vou fazer, a hora que eu vou fazer, eu posso ter autonomia de horário,
eu escolho o meu serviço, então eu vou executar a atividade, como eu vou executá-la, sou eu que decido. Eu sou o prestador de serviço, eu sou o PJ, eu sou o CEO de MEI, eu sou o CEO da minha empresa, eu tomo a minha decisão. Eu não tenho exclusividade, eu atendo outras pessoas. Então, isso é um PJ, isso é uma empresa, certo? Ele presta serviço como uma empresa. Mas se eu tenho ele na minha empresa, trabalhando para mim, essa pessoa que está como PJ, mas eu dou ordens para ela cumpre horário, ela recebe por isso, ela tem habitualidade, está todos os dias ali trabalhando, né? Ela não tem autonomia, ela não é uma empresa, ela é um funcionário mascarado de empresa. Qual que é o problema disso pro empresário e também pro trabalhador? Digamos que esse funcionário ganhe como PJ R$6.000, só para título de exemplo, certo? Esse funcionário que ganha R$6.000, ele ganha isso limpo e ele vai ter lá como PJ o recolhimento da sua nota fiscal, vai pagar o seu imposto e está resolvido. Só que nesse caso, quando a pessoa entra com uma ação pedindo o reconhecimento de vínculo, ele vai calcular em cima desses R$6.000. Então, às vezes, o cálculo do empresário foi o seguinte: olha, eu podia pagar para esse funcionário 4, vou pagar mais os meus impostos, que vai dar mais uns 5 e pouquinho, então eu vou combinar com ele, eu vou pagar 6, né? Ele trabalha como PJ e eu não me incomodo com a parte trabalhista. Quando esse funcionário entra com uma ação e ele caracteriza que isso é uma fraude, ele reconhece o direito dessa pessoa, né? A justiça reconhece o direito e manda todos os reflexos trabalhistas dos últimos 5 anos serem basados no salário que ele recebia como PJ. Ou seja, todos os reflexos que o dono da empresa não queria pagar ali antes, que era um salário menor, ele vai pagar em cima dos 6. Então, tem um problema muito grande ali por conta dessa questão de fraude. Qual que é o problema disso hoje? O que aconteceu da parte polêmica da pejotização? Todas as ações estavam rodando dentro da Justiça do Trabalho. O STF emitiu uma decisão recentemente que ele suspendeu no Brasil inteiro todas as ações que estavam tramitando, que estavam vendo essa questão da prática da fraude da pejotização. Lembrando, não tem problema nenhum eu contratar um funcionário como PJ. Eu só não posso tratá-lo como funcionário. Ele tem que ser um PJ, certo? Então, isso não existe ilegalidade nisso, o próprio STF já reconheceu. Mas agora, quem é o responsável por julgar isso? Esse é o problema. Como o PJ foi contratado por outra empresa, é uma relação civil. Essa relação civil ela tem que ser tratada na justiça comum. Onde que ela estava sendo tratada? Na Justiça do Trabalho. Então a briga hoje, a discussão é, esse processo ele tem que correr aonde? Na Justiça Civil ou na Justiça do Trabalho? Então a decisão ela está envolvendo isso. Então o que vai acontecer? Hoje está tudo parado, não tem nenhum processo no Brasil inteiro rodando relacionado à pejotização e vai ser decidido pelo STF aonde que vai correr isso. Se for para a Justiça Civil, vai ter que primeiro ser provada a fraude daquele contrato civil, para depois jogar para a Justiça do Trabalho, para entender os direitos trabalhistas. Então, hoje, a pejotização está rondando em cima desse problema, né, dessa situação. Mas ela é uma prática muito comum, não é ilegal, né, desde que a empresa tenha as orientações adequadas e que o funcionário também tenha, né, a consciência de como ele está sendo tratado. Né. É ônus e bônus para os dois lados. Existe a situação de você contratar alguém, a pessoa aceitar e depois buscar a justiça dizendo que não queria. E existe a situação da pessoa não ter nem opção de aceite. Você era meu funcionário, eu quero que você vire PJ ou você perde o emprego. Na nossa região é algo bem, vamos dizer que é mais tranquilo, porque aqui a gente tem um pleno emprego. Então, a pessoa dificilmente fica desempregada, mas tem locais no país, ou até depende da condição da pessoa, né? Pô, eu tenho um aluguel para pagar, eu tenho filho para sustentar, eu, né, não tem muito emprego na minha região. Eu vou me submeter a essa imposição da empresa para manter um emprego. Então, são os dois lados, né? Não existe certo e errado, depende de cada situação, mas cada caso tem que ser analisado e hoje, infelizmente, o STF decidiu por suspender todos os processos e a gente não sabe o fim dessa história. Vamos ver o que vai acontecer aí para ver se vai para a Justiça do Trabalho, se vai para a Justiça Civil, para daí decidir esse problema da pejotização. Aí, show de bola. Ah, boa, né? Pra tu ver, querendo nós até conversando, e aí eu vejo muito isso, sabe? Se informar, de pegar e deixar todas as regras um pouquinho mais claras. Conta um pouquinho de um case. Tu tá há quanto tempo formado já, Gaudense? Tô 8 anos. 8 anos, né? Tu já passou por alguém que tu olha assim pra trás, assim, e foi o teu caso, e tu olhou assim, pô, esse valeu a pena ser atendido aqui pelo meu escritório. Que tu olha, sabe, tá com orgulho, assim, diz assim, pô, esse cara, não precisa falar nomes nem nada, né, mas, tipo assim, um caso de sucesso mesmo, assim, ó, pô, ó, ele tava assim e aconteceu isso com ele. Tá, eu tenho um case muito legal de uma empresa, né, um restaurante que eu tenho em Balneário Camboriú, onde sempre foi uma empresa familiar, e ela basicamente quebrou na pandemia, e não teve, né, foi bem complicado dela se reerguer,
E eles, não, Eduardo, eu tô precisando de um suporte, tô precisando de um apoio. O que a gente faz aqui para poder reorganizar a empresa? Então a gente fez todo um planejamento, né, de primeiro, vamos sair da crise, vamos resolver a parte, né, de como a tua empresa vai se reestruturar, vamos pagar todos os teus funcionários, você vai pegar e vai cumprir com todos os direitos deles, você vai pagar tudo da maneira que você tem que pagar, né? Então assim, acho que a prioridade sempre vai ser pagar o funcionário, né, o pai de família, a mãe de família que tem conta para pagar, então vamos focar nisso aí, vamos renegociar com os fornecedores que você não consegue mais pagar e vamos reestruturar a tua empresa. Então, acho que hoje no país, né, Manuel, a empresa, pelo menos 20% das empresas não duram o primeiro ano, quando elas abrem. E 70% não duram mais que 5. Então, nós estamos desde a pandemia apoiando essa empresa. Ele reestruturou a empresa inteira. Era uma empresa familiar. Nós tiramos esse vínculo familiar, então aquela situação do pai, da mãe, do irmão. Não, agora não vai ser mais pai, mãe, irmão. Vai ser diretor, vai ser gerente, vai ser supervisor. Vamos organizar isso, vamos botar um organograma, vamos botar um regimento interno, vamos mudar a política da empresa. A partir de agora a empresa vai... Né, o que vocês querem? Vocês querem um funcionário como? De que maneira? Vamos reestruturar, vamos treinar todo mundo, treinamos toda a gerência, treinamos todos os funcionários referente à parte de segurança. Ele botou tudo em dia e tinha sim coisas erradas e todas foram corrigidas. Então nos últimos 5 anos tudo foi corrigido. E ano passado, né, ele teve em um determinado mês o maior faturamento de todos os anos da história do restaurante do pai dele. O filho acabou assumindo, né, o pai ele continua sendo sócio, mas o filho assumiu como uma gerência e ele, não, vamos junto, vamos abraçar, vamos ouvir as orientações da empresa. Então nós demos toda a parte de suporte administrativo, negocial, né, jurídico, que é a parte trabalhista e empresarial. E essa empresa hoje ela está de vento em polpa, crescendo, ampliando, reformando e teve um bom faturamento. Então eu acho que assim, dos meus cases de atendimento é um case de sucesso, que foi muito bem formulado, né? Foge daquele nicho de apresentação em rede social, não estou trabalhando para o empregado, ali é uma questão de empregador, mas respeitando dentro do atendimento todos os direitos do empregado. É aquela situação, meu amigo, o certo é esse, dá para fazer assim, mas você vai se incomodar depois, o que você prefere? Aí ele prefere, né, fazer o certo, organizar, e hoje ele está colhendo os frutos que ele sabe que, né, se tiver algum problema, já há uma mitigação de risco, então existe uma possibilidade quase ínfima de ganhar um processo trabalhista, porque hoje está tudo correto, hoje ele tem documentação, ele tem papel, ele tem, né, tudo guardado, e isso é muito bom, eu acho que é gratificante a gente ver quando o empresário realmente faz. O problema da consultoria é esse, eu sofri muito isso na época que era consultor de segurança do trabalho, de ir na empresa, apontar todos os erros que a empresa tinha, entregar um documento, meu amigo, é isso aqui que você tem que corrigir para resolver o teu problema. Chegava no outro ano, eu ia, ele puxava um armarinho, documento enrolado com um elástico, e não tinha feito absolutamente nada. Então, assim, a gente dá o plano, a gente dá o que tem que ser feito, mas tudo vai depender da ação do empresário, né? Então, o empresário ainda vai ter que dar o passo, ainda vai ter que executar, e vai ter que resolver o problema dele, mas quem executa sabe e consegue colher os benefícios, não a curto prazo, mas a longo prazo ele consegue ter retorno. Então, questão de produção de material, documentação, papel, tem que ter muito papel, tem que ter muita documentação, dá um trabalho no início. A questão financial, caixa de emergência, tem muita empresa hoje que opera com 2, 3 funcionários e não tem nenhum caixa de emergência, sabe? Então, se quebrar, se der outro problema de saúde que vai dar um nacional, mundial, ele vai quebrar de novo. E esse eu vejo que, pelo menos aqui na nossa região, que foi o principal problema, cara, porque os caras deu 3 meses, cara, quebraram tudo, não tinham caixa pra nada, e aí, sabe, pô, e aí, o que vai ser o depois, né? Pelo menos aqui na minha região aqui, eu vi bastante isso, assim, ó, cara, empresa que o cara olhava assim, de fora, assim, pensou, pô, que forte, né, cara, né? Mas e daí chega lá, cara, não aguentou 3 meses, e né, cara, aí faliu, fechou tudo, e aí foi um auê. Tá? Gaudêncio, me conta um pouquinho para quem está começando. O conselho, eu me formei agora na OAB, que eu peguei a minha carteirinha aqui em Camboriú, certo? Para o advogado que está começando em 2025, o que tu aconselha para eles? Assim, o que ele tem que fazer para ele começar já a trabalhar, a se virar e fazer acontecer? O cara pegou a carteirinha, acho que foi essa semana até que teve a entrega aqui, isso. Pegou a carteira, o que tem que fazer?
Bom, no início da advocacia é bem complicado, né? Acho que a pessoa, para dar esse passo e não vou ser apenas advogado, ela tem que estar com uma estrutura financeira, pelo menos básica, para poder suportar isso, porque os primeiros anos a advocacia ela tem um problema de não receber tudo de uma vez só, né? O advogado ele recebe, na maioria das vezes, alguns processos antecipados e alguns são para ganhos futuros. Então a gente diz que a roda tem que girar. Processos que eu estou colocando hoje, né, que eu estou recebendo hoje, são processos que eu protocolei, entrei, trabalhei há 2, 3 anos atrás. Então, existe muito isso. E, lógico, isso tudo depende da área, né, Manuel? Mas eu acho que assim, ó, primeiro escolhe uma área para você se identificar numa rede social. Faça uma rede social. Eu acho que é essencial ter uma rede social hoje. Não precisa ter escritório, né? Tem muitos advogados. Doutora Débora Lopes, sim, minha colega indicou aqui também, né? Mas ela trabalhou muito tempo como advogada apenas com home office, apenas atendendo no digital. Hoje ela está integrando ali um novo escritório para ela e já não é mais jovem advogada, assim como eu, mas trabalhou muito tempo com isso e deu super certo. Então, assim, faça uma rede social, trabalhe bem uma rede social, escolha um nicho. No início, para pagar conta, advogado vai ter que trabalhar com tudo. Então, se você não gosta de família, você vai pegar direito de família. Se você não gosta de direito civil, vai pegar direito civil. Vai resolver problema de pensão, vai resolver problema de separação. Faz parte. Esse é o advogado no início de carreira. Depois ali, tendo a rede social com um nicho focado, faça conteúdo, faça conteúdo, faça conteúdo. Não tenha medo, não desista. Porque assim, demora para engatar. Mas a hora que engata, vai dar super certo. Se tiver a possibilidade de ter um escritório dando suporte para você, um escritório que, né, te receba, te dê todo o apoio, assim, eu tive isso e não tenho que reclamar, sabe? Eu acho que isso me ajudou bastante como advogado, mas sozinho hoje, não estou iniciando a carreira, vai produzir conteúdo, né? Eu acho que assim, conteúdo hoje para rede social tem que ser tratado como prazo judicial, tem que ser colocado na agenda, data, horário, você vai fazer material, vai fazer conteúdo e vai publicar. É importante, é a tua imagem que está ali, é ali que o pessoal vai te achar. Antigamente tinha lista amarela, antigamente você fazia propaganda na TV, né, quando você precisava fazer alguma coisa. Advogado nunca pôde fazer isso. Advogado sempre foi proibido pela OAB de fazer propaganda. Como é que você consegue hoje se mostrar para o mercado? Fazendo conteúdo, ensinando aquilo que você aprendeu nos seus 5 anos de faculdade. Escolhe um tema, vai, faz conteúdo ali, você vai conseguir se mostrar, vai conseguir, né, se apresentar para o pessoal e vai conseguir clientes e vai dar tudo certo. Um show de bola aí, conselhos valiosos, né, do Gaudêncio, e é bem essa, pô, Gaudêncio, tu como criador de conteúdo e o jeito que tu leva, aparece bastante isso, então só seguir o Gaudêncio, e se não seguir, vamos colocar mais alguns na conta, né, Gaudêncio aí, que é uma boa, e a gente consegue ver bastante isso, essa leveza, eu vejo de ti, isso assim, e aparece isso nos seus vídeos. É que no começo a gente começa a imitar todo mundo. Eu não sei como é que tu foi no começo, eu não te conheci no começo para tu criar conteúdo. A gente começa a imitar o A e o B e tudo mais, e aí tu vai ver assim, pô, cara, esse não é eu. E aí, desde quando eu te conheço pra cá, assim, eu consigo ver você isso, assim, de ser você mesmo, assim, do teu jeito de falar, até aparece muito, sabe? E esse é o Gaudêncio, né? E aí o pessoal quando vai lá, vai chegar próximo de você, para uma consulta ou coisa parecida, tem essa proximidade e aí fica muito mais fácil fluir. O Gaudêncio eu já conheço nas redes sociais, papapá, e aparece bastante isso. Que bom, que bom. Fico lisonjeado de ouvir esse elogio, esse reconhecimento e é fruto do trabalho que tá dando certo. E muito agradecido. Isso, claro, show de bola. Então, Gaudêncio, eu vou pedir para tu olhar ali para a câmera 1, tá? E aí fazer teu pitch de vendas, aí, como é que o pessoal te acha nas redes sociais, aonde que tem os teus escritórios, que está aumentando aqui também. Fica à vontade, meu querido. Bom, eu integro, né, há muito tempo a TRF Advocacia, então nós somos em 3 escritórios aqui em Balneário Camboriú, né, então 2 unidades em Camboriú, 1 em Balneário. Estamos abrindo uma nova unidade agora em Blumenau. Advogado não pode fazer propaganda, né, mas eu posso deixar minha rede social, se o pessoal quiser seguir, é @gaudencio.dv, certo? Gaudencio com u.dv.
Quem quiser segue lá, tem bastante conteúdo, tem bastante material relacionado à parte trabalhista, tem bastante entretenimento também, que eu acho que rede social é para isso, o pessoal tá ali para se divertir, mas também tem bastante conteúdo. Quem quiser interagir, manda mensagem, fica à vontade, eu tô sempre à disposição ali, sou eu que respondo, sou eu que dou, né? Sou eu que tô sempre ali atendendo todo mundo. Fica à vontade aí quem quiser seguir, @gaudense.dv. Muito bom, Gaudêncio. Eu gostei muito. Um conteúdo leve, tranquilo. Dá pra gente se conversar mais sobre isso, até se você gostou. E daí eu tô colocando algumas métricas, Gaudêncio. Opa. Vamos colocar aí. Se tiver. Quantos comentários, Gaudêncio? Se tiver pra tu voltar. Deixa eu jogar pra ti agora. Quantos comentários pra dizer assim, Gaudêncio, volta? Vamos colocar uns 20 comentários? 20 comentários. Ó, Gaudêncio puxou a régua lá em cima. Vamos puxar então. 20 comentários, tá? 20 comentários. Volta o Gaudêncio aqui. E aí vamos fazer melhor ainda. Eles podem até, se quiserem, podem elaborar as perguntas. Não sei, Gaudêncio, aí eu tô... Pode. Elaborar as perguntas, claro que a gente tenta evitar o nome, vamos preservar o total isso. Ok. Mas elaborar as perguntas, trazer para cá, ver se a gente consegue estar respondendo, fazer um bate-volta. Quem tiver dúvida, então, vamos coloquem as perguntas lá e a gente responde, né? Vem aqui para responder e sanar a dúvida do pessoal. Tá legal? Olha aí, então tá, foi dado, então foi aberta a temporada, né, disso, tá, Gaudêncio, show de bola, gostei bastante, leve, tranquilo, eu acredito que o conteúdo tem que ser isso, assim, né, tem que ser leve, tranquilo, tem que conversar com uma forma mais leve, sabe, o mundo tem que ser mais leve, cara, porque às vezes é tão pesado, né, Gaudêncio, também se sabe dar a bronca, mas também tem que levar um pouco mais leve. Levar na manha. Eu acho que tudo é questão de como é que você leva a vida, né? Não precisa levar a vida tão a sério. Sim. Eu acho que tem os momentos de seriedade, mas tem os momentos que tem que se viver a vida e nada precisa ser tão sério, né? Vamos levar a vida mais de boa. Sim, é bem isso. Então, muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço mais uma vez o convite e vamos ver se a gente consegue aí os 20 comentários para voltar para cá. Vamos lá, vamos voltar então. Valeu. Encerra mais um podcast. Muito obrigado. Aí, show, meu querido. Olha aí, ó, cara.